Capítulo 2. Desconfiança. Deixar a delegacia, após passar a noite em claro sob o olhar sisudo de um delegado barrigudo, provou ser uma tarefa difícil, ainda mais depois que eles conseguiram acesso às imagens das câmeras de segurança da rua onde o crime ocorrera. Para Rodrigo, assistir a si mesmo na filmagem, agarrando-se ao corpo da jovem como um lunático, fez seu estômago carregado de vodka se revirar. E paulatinamente, ainda sob o torpor do álcool, ele estava se decidindo se contava ou não toda a sua história, tendo em mente que se o fizesse, eles o trancafiariam em um sanatório. Já falei 1000 vezes que eu vi a droga do disparo e corri para ajudá-la, cuspiu, fechando sua mão em punho sobre a mesa. Mas em vez de pegarem a filmagem da droga do edifício Paulina para confirmarem a veracidade das minhas palavras, vocês continuam me pressionando com essa loucura. Ainda não conseguimos as filmagens do edifício, e o caminho que você fez para chegar até a pobre garota convenientemente não possuía câmeras de vigilância. Rebateu o delegado com uma voz gutural, enfatizando com sarcasmo as palavras que há poucos segundos haviam escapado da boca do rapaz. Se o que diz é verdade, por que não fala que merda estava fazendo no topo daquele prédio até aquela hora da noite, sendo que não há registro de nenhum quarto reservado em seu nome? Eu ia pular lá de cima, confessou Rodrigo sem preâmbulos. Minha namorada morreu em meus braços em um acidente de carro há pouco mais de 1 ano. E não, eu não estava bêbado. Na realidade, eu estava fugindo de um caminhoneiro que dormiu ao volante. Fez uma pausa, alisando seus longos cabelos negros e desgrenhados para trás. Desde então, minha vida tem sido um inferno e eu só queria acabar com tudo, mas ouvi aquela droga de disparo e... Por um momento, ele mordeu seus lábios para segurar as palavras que nunca foram ditas em voz alta para ninguém, a não ser para o seu próprio reflexo no espelho. Se o que diz é verdade, por que ocupou mais de 7 horas do meu tempo, sendo que era só abrir a droga da sua maldita boca? Bradou o delegado indignado. O tempo que eu e meus homens perdemos com você poderia ter sido gasto para pegar o verdadeiro assassino. Eu era médico, sabia? Revelou Rodrigo com incoerência, encarando os olhos frios do homem de meia idade sentado à sua frente. A forma arrogante com que ele franzia os lábios para encará-lo do alto de seu pedestal de superioridade, emoldurada com um forte senso de justiça, fez com que o jovem desejasse mandá-lo para o inferno, mas ele não o fez, pois sabia que ao fazer isso se ferraria ainda mais. Em vez disso, ele dobrou sua língua dentro da boca por um momento, perguntando-se silenciosamente se aquele homem algum dia descobriria que não existe justiça, ao menos não para os vivos. Você acha que é fácil para mim, alguém que até pouco tempo atrás lutava para salvar vidas, assumir que estava tentando dar cabo de sua própria vida? E eu puxei a sua capivara, não tente me comover com a sua história, exclamou o delegado, empurrando uma pilha de papéis que descansavam sobre a mesa em direção às mãos do jovem. O laudo da morte diz que você fraturou as costelas dela, tentando fazer a manobra de reanimação cardiorrespiratória, explicou Rodrigo, com um fio de voz para conter o choro ao ver de relance uma espécie de névoa negra cobrindo o peito do homem, que provavelmente morreria em menos de uma semana se a pouca experiência que ele adquiriu como médium ao longo dos meses não estivesse errada. Nada que ele dissesse ou fizesse poderia impedir aquilo. Agora o seu destino estava selado e entregue nas mãos do anjo da morte, que em breve viria levar a sua alma a julgamento. Senhor, deixe-me ir para casa. Fez uma pausa para pigarrear, tentando desfazer o nó que se formava em sua garganta. Todos nós estamos cansados e desejamos a mesma coisa. Você tem os meus dados e meu amplo apoio na busca pelo culpado. Repentinamente, a porta da pequena sala empoeirada se abriu, revelando um jovem de olhos fundos exalando um forte cheiro de nicotina. Doutor Marcelo, conseguimos as filmagens da câmera do edifício, exclamou, erguendo uma sobrancelha de compaixão para Rodrigo. O disparo ocorreu antes do rapaz chegar ao local. Mas a forma que ele se agarrou a ela...
A não ser que ele tenha o poder de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele não é o homem que buscamos, retorquiu o homem, fazendo com que seu distintivo com os dizeres investigador P. Xavier rodopiasse no colar em seu pescoço. Agora que tem a prova de minha inocência em suas mãos, apenas me deixe em paz. Sem esperar uma resposta, Rodrigo se levantou abruptamente, meneou a cabeça em um adeus e deixou a sala em passos rápidos, imaginando que depois de todas as insinuações que ele ouviu naquele lugar, ninguém dotado de sensatez viria atrás dele. Ver a porta vermelha da entrada de sua casa, a mesma porta que ele pensou que nunca mais veria quando deixou o local na noite anterior, determinado a acabar com a sua vida, o fez instintivamente remexer o bolso de sua calça jeans surrada e, ao se certificar de que o anel de noivado que ele vinha carregando consigo durante todo esse tempo, como uma espécie de souvenir macabro desde a morte de Camille, ainda estava ali, o fez engolir em seco, com um misto de alívio e pesar. Abrir a porta e entrar lhe fez perder o fôlego, da mesma maneira que sempre o fazia nos últimos meses, desde que os pais de Camille lhe enviaram algumas caixas contendo as coisas dela. Era doloroso demais para eles verem aquelas coisas, e por essa razão eles rapidamente tentaram se livrar de boa parte delas da melhor maneira que puderam. Para Rodrigo, pousar os olhos naquelas caixas aborrotadas de sonhos e lembranças estilhaçadas era como perfurar o seu coração com 1 milhão de alfinetes. No entanto, por mais angustiante que fosse para ele, aquilo era tudo o que lhe restava dela, em sua vida, além daquele maldito anel de brilhante que ela nunca tivera a oportunidade de ver. Suas roupas lhe pareciam estranhas e duras em seu corpo, ainda com o sangue da garota morta arraigado nelas. O pensamento de atirá-las no lixo e pôr fogo lhe passou pela cabeça, mas ele estava cansado demais para continuar se movendo, desejando apenas sufocar o monstro que lhe rasgava por dentro, incitando-o a acabar com a sua vida e silenciar as vozes que gritavam em sua cabeça. Uma vida sem amor é como viver uma vida pela metade, disse para si mesmo, tentando contornar o urro incoerente de um velho que havia morrido na casa ao lado há pouco mais de um mês e vivia lhe assombrando, clamando para ser ouvido. Em vida, sua família não lhe dava muita atenção, e por essa razão acabara se tornando amigo de Rodrigo, assim que o jovem se mudou para lá, tentando apagar as lembranças amargas que tingiam o seu antigo apartamento de luxo no centro da cidade, fruto de seu trabalho árduo como médico, que agora foi substituído por uma casinha simples e antiga no subúrbio. Senhor Fabiano! Exclamou, massageando suas têmporas doloridas, e em uma passada larga alcançou uma garrafa de gin. Sei que mesmo em morte ainda se sente sozinho, mas apenas por hoje rogo que me deixe em paz. Meus filhos, eu preciso que você fale com os meus filhos por mim. A voz etérea rebombou pela sala, e mesmo que Rodrigo não pudesse vê-lo, ele quase desenhou no ar com os dedos o rosto suplicante do velho, que em vida foi um dos poucos contatos humanos que ele teve desde que abandonara tudo e todos para se refugiar ali entre livros esotéricos aglutinados a montículos de velas perfumadas e incensos, tentando entender a sua atual condição. Isso aconteceu contra sua vontade, é claro, pois para um senhor de 80 anos, Fabiano detinha a teimosia e a determinação de uma criança de 5 anos que faz amigos à força, ganhando o coração das pessoas através da empatia. Eu tentei, mas eles não me deram ouvidos, respondeu, bebericando avidamente do líquido que fez sua garganta arder. Eles acham que eu sou um maluco tentando tirar proveito da mãe deles. Completou, lembrando-se do terrível encontro que teve com eles entre as barras do portão de ferro da casa de Arthur, o filho mais novo do falecido. Tentou com a mesma determinação que você tem em se embriagar para afogar as suas mágoas? A voz etérea o censurou, fazendo com que a garrafa se espatifasse de uma maneira sobrenatural em suas mãos. Camila está morta e você está vivo, aceite isso! Deus te deu a dádiva de voltar do mundo dos mortos, após passar 2 meses em coma por ter agido como um imbecil desesperado e ter se enfiado na frente daquele carro na rodovia. E agora você quer atirar tudo para o alto, como um ingrato? O ar estava denso e quente, pressionando seu peito como uma corrente de ferro. Sem hesitar, Rodrigo agarrou um punhado de ervas exóticas que havia comprado de um casal de ciganos que trabalhavam com leitura de sorte em uma loja de artigos místicos.
próximo ao supermercado que agora ele trabalhava. Depois que descobriu ser impossível continuar exercendo sua profissão como médico por ter adquirido, após despertar do coma, a estranha habilidade de prever a morte de seus pacientes ao ver suas almas vinculadas por uma película frágil ao mundo dos vivos, ao estarem próximos do fim. O tipo de fim que nem ele, com todas as suas habilidades cirúrgicas, poderia evitar. Eu juro que se o senhor não me deixar em paz, vou usar essas ervas e vou bani-lo deste mundo como um espírito obsessor. Esbravejou, enrolando ferozmente o chumaço de ervas, e agarrou um isqueiro para ilustrar. Ele não sabia se aquilo iria funcionar e nem teria coragem de testar em seu velho companheiro de solidão. Mas uma mentira como aquela não faria mal a ninguém e lhe daria alguns dias para colocar a cabeça no lugar. Não desejo que sua alma fique vagando por aí, mas também não quero enviá-lo para o inferno. Contudo, preciso que me deixe em paz para que eu consiga me organizar para ajudá-lo. Tudo bem, bufou a voz etérea. Apenas tente dizer aos meus filhos que me arrependo de ter traído a mãe deles, com a faxineira do escritório, e que, acima de tudo, me arrependo muitíssimo por ter destruído a nossa família. Prometo que transmitirei as suas palavras aos ouvidos deles. Ele ergueu o seu queixo em direção a um raio de luz de um branco prateado próximo à janela, que surgiu tão rápido e desapareceu no ar como a fagulha de uma ilusão. Agora descanse, meu amigo. Espero que a eternidade lhe reserve coisas boas. Concluiu ao sentir que a presença do Sr. Fabiano havia desaparecido, indicando que apenas o ato de assumir os seus erros para si mesmo movimentou alguma espécie de força divina incompreensível que o levou deste mundo sem que o beijo gélido do anjo da morte tocasse os seus frágeis lábios espectrais. Casualmente, ele revirou o armário da cozinha, agarrou a primeira garrafa que viu e seguiu bebericando a contragosto que um dia foi um vinho caro que ganhara de sua mãe como presente de formatura, e que agora havia se tornado vinagre a deduzir pelo gosto amargo e ácido que fazia sua língua arder. Você precisa superar isso e seguir em frente. Remoeu a última conversa que teve com a sua mãe, antes de ter tomado a decisão drástica de abandonar a carreira de médico e se mudar para o subúrbio, pegando o primeiro subemprego que viu pela frente, contrariando os conselhos dela, uma renomada psiquiatra. Quando seu pai morreu, eu também sofri, mas nem por isso rasguei o meu diploma e joguei tudo o que construí na privada e dei descarga, deixando-me afundar em uma maré obscura de autopiedade. Ela era uma mulher rígida e de senso prático, que nunca foi muito apegada a sentimentalismo, ao contrário de seu pai, que apesar de estar sempre preso em seu escritório com a cabeça fundada em seus projetos de arquitetura, era um homem amável e doce, que sempre tinha um sorriso no rosto e uma bala no bolso para lhe oferecer. Camille certamente o amaria e ele a ela. Verbalizou o nome dela em voz alta, saboreando cada letra, como um veneno aflitivo que lhe matava lentamente. Seu pai se chamava Vinícius, também conhecido como Vini pelos mais chegados. Ele morreu em razão de uma rara doença coronariana na véspera de Natal, após passar a noite em claro à base de altas doses de cafeína e tabaco, trabalhando loucamente na planta do maldito shopping no centro da cidade, o mesmo shopping que ele vira a garota morrer. O sol pendia alto no céu, indicando que já se passava do meio-dia e que provavelmente, se ele desse a cara no trabalho hoje, seria demitido. Mas não sem provavelmente levar uma boa surra de seu gerente. Um homem corpulento, dotado de ombros largos, 1,90 m, e a mania irritante e machista de ficar dando em cima das funcionárias. Aquele emprego medíocre era o 10º que Rodrigo encarara nos últimos 7 meses, e era difícil se importar com qualquer outra coisa, até mesmo com um senso de autopreservação, quando um verme grandalhão como aquele decidira assediar uma funcionária grávida no fim do expediente, quando não havia ninguém por perto para ajudá-la, dizendo querer mamar nas tetas dela depois que a criança nascesse. Movido pelo seu demônio interior, ao ser atiçado pela força motriz do foda-se, ao ouvir parte de um diálogo choroso ao telefone, onde a gestante desabafava com uma amiga que ninguém acreditaria nela, que era a palavra dela contra a dele. Rodrigo mal percebeu quando pediu que ela trocasse de turno com ele, e no ato de fechar a loja encurralou o homem no depósito, desmaiando-o com um golpe de martelo,
Em seguida, arrancou as roupas dele e o amarrou sobre uma pilha de fraldas infantis no meio do supermercado, mas não antes de escrever assediador de mulheres em letras garrafais no peito e testa do homem com uma caneta retroprojetora vermelha. As câmeras da loja estavam ligadas e o disco rígido onde suas imagens ficavam armazenadas foram cuidadosamente desapagadas por ele, para que o Brutamonte sentisse na pele como era sofrer algum tipo de abuso e não ter provas contra o agressor. Quando ele fez o que fez, a raiva duelava contra a dor dentro dele, e esses dois sentimentos juntos eram como uma fagulha dentro de um barril de pólvora prestes a explodir. A imagem do caminhão vindo em sua direção, o som da buzina e dos gritos de Camille lhe açoitaram a mente, e ele quase foi longe demais. Ele desejou matar aquele infeliz, como desejava matar o motorista daquele caminhão, que roubou duas vidas preciosas de si, a mulher que amava e o filho que nunca viera a nascer. A lembrança da sensação de suas mãos se fechando no pescoço desacordado do Brutamontes lhe fez soltar a garrafa, que caiu no chão e se espatifou. Furtivamente ele se arrastou pelo corredor em direção ao quarto, encolhendo-se contra a escuridão da janela fechada, desejando fazer parte dela, mas aterrorizado demais para voltar para o alto do prédio e concluir o que começara. Vagarosamente, ele se deitou sobre a cama bagunçada, levantando uma pequena camada de poeira que vinha se acumulando ali, como as flores mortas que se acumulavam sobre o túmulo de Camille. Ele puxou seus joelhos para si, sentindo-se pequeno e perdido, pedindo a Deus que, ao menos em seus sonhos, ele pudesse vislumbrar o rosto dela novamente.